Olá, fico muito feliz que você esteja aqui novamente para aprender um pouco mais de Jesus. Esse é o curso Seguindo Jesus, 14ª aula do terceiro semestre. Nós estamos estudando o Sermão do Monte e se você está pegando essa aula aqui de maneira avulsa, eu te encorajo a voltar e começar lá pela primeira aula, porque a gente tem a intenção de não apenas se informar a respeito do que Jesus falou, do que ele fez, mas de aprender e colocar em prática cada uma dessas instruções. Esse é o objetivo do curso. E quem tem nos acompanhado até aqui sabe como é que isso é importante e também difícil, não é tão simples. O assunto da aula de hoje é o prudente e o insensato. A propósito, como que você se classificaria? Você é uma pessoa prudente ou você é uma pessoa insensata? E em relação a Jesus Cristo, você se considera um aluno prudente ou um aluno insensato? Antes de a gente continuar, eu preciso te alertar que não é tão simples fazer a distinção entre quem é prudente e quem é insensato, especialmente em relação a Jesus. Nos textos que a gente viu agora há pouco atrás, Jesus falou que muitos entram pelo caminho largo, poucos entram por caminho estreito. O caminho largo conduz à perdição, o caminho estreito conduz à salvação, e muitos entram no largo e perdem de entrar pelo estreito. Jesus também disse que no último dia muitos lhe dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônios, em teu nome nós fizemos milagres. E Jesus vai responder assim: apartai-vos de mim, não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Então, muita gente pode estar sim enganada a respeito da sua própria condição, se ela está em Jesus ou não. Você pode se confundir em relação aos outros e você também pode se confundir em relação a si mesmo. Você pode achar que certas pessoas são prudentes e estão construindo a sua vida sobre a rocha, ou você pode achar até que você está sendo prudente, construindo uma casa que vai se sustentar e no final ela não se sustenta. Foi por conta disso que no final do Sermão do Monte, Jesus gastou um tempo bom falando sobre a aplicação das suas palavras, dando vários exemplos para a gente, como que a gente pode colocar. O último desses exemplos é essa parábola do construtor sábio e do construtor insensato, do prudente e do insensato. E a parábola, em linha geral, diz o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras, Jesus disse, é semelhante a um homem, um construtor sábio, que construiu a sua casa na rocha. Veio a chuva, veio o temporal e essa casa se manteve, ela se susteve. Aquele que ouve as palavras e não coloca em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a areia. E quando essa casa enfrentou a mesma tempestade, ela veio a ruir, uma grande ruína. Então Jesus diz que nós precisamos ouvir as suas palavras e colocar em prática, e eu estou te desafiando a pensar um pouco sobre si mesmo, se você é um ou é outro. Agora, por que eu estou dizendo que é difícil a gente identificar um e outro? Tomando como exemplo a parábola, a gente percebe que ambos, tanto o prudente quanto o insensato, eles são encontrados no mesmo local. Muito provavelmente Jesus se refere a uma parábola, de uma pessoa que construiu uma casa perto de um outro que construiu também a sua casa. Os dois estão frequentando o mesmo ambiente, vamos assim dizer. Como que isso se aplica na nossa vida? Dentro da igreja você vai ter alunos de Jesus prudentes e alunos insensatos. Você vai ter cristãos de verdade que vivem uma vida autêntica de busca a Jesus, e outros que têm uma vida aparente de busca a Jesus. Eles vão estar realizando as mesmas atividades, frequentando os mesmos locais de culto, fazendo as mesmas orações, estudando os mesmos textos, ouvindo os mesmos sermões, cantando as mesmas músicas, e uns vão prevalecer, outros não vão prevalecer. E por que isso acontece? Tem a ver com o fundamento que um constrói e o outro não, e isso evidencia se ele é salvo ou não. Outra coisa que eles têm em comum é que eles têm os mesmos anseios. Todas as pessoas que vêm para a igreja, se não forem todas, pelo menos quase todas, estão em busca de paz, de consolo, de proteção, de uma vida abençoada, de poder divino, da graça de Deus e tudo isso.
Tanto aquele que é autenticamente cristão, como o outro que é apenas aparentemente, deseja essas coisas e vem para a igreja buscando essas coisas, ou vem até Jesus buscando essas coisas. Ou seja, os anseios são os mesmos. Não é porque você está na igreja que você é um cristão prudente que constrói a casa na rocha. O fato de ir para a igreja, o fato de desejar estar nesse lugar, não diz tudo o que precisa ser dito a respeito da sua saúde espiritual. É por conta disso que Jesus colocou essa parábola. Então, nós vemos agora as semelhanças que o insensato e o prudente têm. Vamos olhar um pouco agora sobre as diferenças. E as diferenças importam. É olhando para as diferenças que a gente consegue saber se a gente é prudente ou insensato. Primeira diferença. O insensato, ele é impaciente. Já o prudente, ele é cuidadoso. Especificamente na parábola que Jesus dá, eles têm uma opção logo no começo. Fazer o fundamento com todo o trabalho que dá, cavando fundo até achar a rocha e construir, colocando as pedras em cima da rocha com argamassa, ou simplesmente começar a construir a casa logo sem prestar tanta atenção no fundamento. O insensato é impaciente, ele quer a casa. O prudente, ele não apenas quer a casa, ele quer uma casa que perdure, que aguente, que se sustente. Por isso que ele é cuidadoso. Geralmente, em relação a Jesus, você é impaciente, você quer as bênçãos, ou você é cuidadoso, você quer obedecer a Deus para poder receber as bênçãos. Olha a diferença. Mais uma diferença. O insensato busca atalhos e resultados imediatos. Já o prudente, ele busca um caminho seguro. Um atalho pode ser algo que nos interessa se ele vai poupar para a gente uma caminhada, vai poupar para a gente uma caminhada difícil, complicada. E muitos procuram isso, querem atalhos. Vamos lá, vamos falar abertamente. Por que igrejas que vendem bênçãos, que vendem casamentos abençoados, que vendem prosperidade financeira, por que elas têm tantos adeptos? Porque as pessoas querem resultados imediatos, baratos, ou que pelo menos elas consigam pagar. É muito mais fácil eu fazer uma corrente de 7 semanas de oração do que eu estudar todos os ensinamentos de Jesus e corrigir aquilo que eu estou fazendo de errado no meu casamento, com os meus filhos. É muito mais fácil eu levar uma peça de roupa de um filho rebelde para poder pedir a bênção e o pastor tirar a rebeldia através da oração, do que eu descobrir como ser um pai que conquista o coração do filho através do bom exemplo, da boa palavra e em oração pelo bem desse filho, diferente, fazendo o meu papel responsavelmente conforme a Bíblia instrui. Então, o caminho fácil, ele é atrativo. Por isso que essas igrejas têm tantos adeptos, vendendo o que as pessoas querem ter de um jeito fácil, barato, rápido, que não seja necessário ter que mudar, ter que estudar, ter que conhecer o caminho de Jesus, ter que vencer a carne, aprender a disciplina e seguir o caminho de Deus com todas as dificuldades que estão lá. Já o prudente, ele não se importa de buscar isso. Pelo contrário, se esse é o caminho certo e seguro, é esse que ele quer, ele não vai querer saber de nenhum desvio, de nenhum atalho. Ele vai pagar o preço necessário para ter a segurança que ele quer ter. O insensato, ele despreza o conhecimento. Nós vivemos uma cultura onde há preguiça de se aprender e muitas vezes isso acontece também dentro da igreja. É mais fácil ouvir um sermão sobre um texto do que estudar um texto. É mais fácil pedir alguém orar para mim do que eu desenvolver uma vida de oração. Então, a gente tem uma preguiça mental muito grande na cultura brasileira. Às vezes essa preguiça ela surge até da ideia errada de que não temos condições de aprender. Eu não sou inteligente, eu não entendo, eu tenho dificuldade. O pastor, o professor, o fulano, ele tem facilidade, eu tenho dificuldade. Gente, isso é um engano, um engodo. A Bíblia fala que você tem tudo o que precisa para a vida piedosa. O Espírito Santo é quem dá entendimento para conseguir compreender a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus não é alcançada através da
da sabedoria humana, não é através da leitura, da faculdade, da formação acadêmica. A sabedoria divina, ela é espiritual, então o que você precisa para tê-la é uma vida espiritual. A presença do Espírito Santo dentro do seu coração te capacita para entender as verdades, os ensinamentos de Jesus. Não se esqueça que Jesus escolheu para discípulos pescadores, gente simples, gente ignorante, gente que já tinha sido rejeitada pelos mais importantes e sábios da época. E essas pessoas simples se tornaram depois instrutores, discipuladores, que levaram a fé de Jesus para todo o Império Romano até chegar em nós hoje. Portanto, não creia nessa mentira, não despreze o conhecimento, não despreze a leitura da tua palavra, né, a palavra de Deus. O prudente valoriza instruções e regras, ele tem prazer de aprender, ele se aplica disciplinadamente ao aprendizado. Eu estou falando aprendizado porque é diferente de informação. Você pode ter uma vida inteira ouvindo sermões e não guardar nada, não aprender nada. Não é isso que o prudente busca. O prudente quer ouvir, quer decorar, quer colocar em prática, quer descobrir como que isso afeta a maneira como ele trabalha, a maneira como ele se relaciona com a sua esposa, com seus filhos, com a mídia, com a TV, com tudo. Ele quer aplicar, ele quer viver o negócio de verdade. Por conta disso, ele valoriza demais instruções e regras. O insensato não prevê dificuldades. O insensato tem uma ingenuidade de pensar que Deus é brasileiro, ele vai abençoar. Deus me ama, ele já me escolheu, então tudo vai bem. De um jeito ou de outro, Deus vai dar um jeito e o negócio vai acabar bem. Então ele constrói a casa sem fundamento, ele não pensa na tempestade, na dificuldade que virá. O prudente não. O prudente, ele se prepara para as dificuldades. Ele pensa, vão vir ou podem vir tempestades. Então eu vou construir uma casa com um bom fundamento. Eu vou cuidar daquilo que ninguém vê, mas daquilo que vai sustentar o resto da minha casa. Então ele presta atenção, ele não faz isso com pressa, ele faz isso com cuidado. Bom, tendo colocado tudo isso, essa parábola nos convida a escolher o time da prudência e evitar o time da insensatez. Ou seja, a gente tem que ter cuidado com o que ninguém vê. A parte da nossa vida que mais importa é a parte que ninguém consegue saber se a gente está fazendo ou não. Ninguém consegue saber se você está orando ou não. E ninguém consegue saber se essa vida de oração é profunda ou superficial. Só você sabe se você está caprichando nisso ou não. Ninguém consegue saber se você está lendo a sua Bíblia, por exemplo. E se você está lendo, a pessoa não consegue saber se você está lendo por ler ou está lendo e aprendendo. Porém, no futuro, quando vier a tempestade, todo mundo vai saber se a sua vida cristã era verdadeira ou era superficial, porque na hora que a tempestade e a dificuldade vier, aquele que teve uma vida construída na rocha se sustenta. O que não teve, infelizmente, cai. É um fato, é fato. Eu sei que a gente gostaria de ter outras opções, mas Jesus nos deu apenas duas. Em relação a ele, você pode ser insensato ou você pode ser prudente. Ou você é um, ou você é outro, não tem meio termo, ok? Parece óbvio, né, que a escolha certa é ser prudente, mas mais uma vez eu lembro você, são poucos os que fazem isso, não são muitos, são poucos, a chance de você estar no muitos é muito grande. Eu vou trabalhar com você dando o meu exemplo, tá? Eu sou pastor. Presume-se que eu leia a Bíblia e pregue e viva ela. Porém, presumir é fácil, difícil é viver. Quantas vezes eu já vivi falando de oração e sem ter uma vida de oração? Falando da Bíblia, mas sem ter a disciplina de ler a Bíblia. Eu estou falando disso no passado, mas mesmo no presente, se eu não me cuidar, se eu não usar a disciplina, a intenção e o cuidado e a responsabilidade que Deus me deu, a vida tende a ser de relaxo, descuido e negligência com fundamento. Eu posso me envolver com outras coisas, eu posso me deixar encher de ansiedade
pelas crises, pelos problemas. Nós estamos no meio de uma pandemia, eu posso me deixar levar por essas coisas, por outros pensamentos, por artimanhas, por tentações e por pecados e descuidar do fundamento da minha vida, que é a minha relação com Jesus Cristo. E quando eu falo relação, é relação com as palavras dele, de aprender, de ouvir e praticar, de me encontrar com ele, conversar com ele, ouvir e colocar tudo em pratos limpos e ir arrumando a vida, corrigindo a vida dia após dia. Se eu não faço isso, mais dia, menos dia, tudo vai ruir. Mas se eu faço isso quando as dificuldades surgirem, eu vou ficar firme, porque a minha vida está bem fundamentada. Eu dei o meu exemplo para te alertar e para fazer essa pergunta a você. Você é o prudente ou você é o insensato? Você tem fundamentado a sua vida no que o pastor prega ou no que você tem aprendido? Você tem vivido uma vida cristã a partir de louvores e palavras no YouTube? Ou você tem vivido a sua vida cristã a partir de Cristo? A sua conexão se aprofunda nele dia após dia. Cada dia que você olha para trás, você é um aluno melhor de Jesus. Você está mais próximo de Jesus, você se parece mais com Jesus. Cada vez você tem mais clareza a respeito das coisas que precisam ir sendo arrumadas na sua vida, porque Jesus está te ensinando e mostrando. O que você responderia a essa pergunta que eu estou fazendo a você? O insensato acredita que pode ter uma vida abençoada sem a necessária obediência aos ensinos de Jesus. Ele acha que ele consegue engambelar Jesus com atividades, com cultos, com dízimo, com oferta. Então ele vive participando dessas coisas e acha que Jesus o ama, Jesus o aceitou e pronto, acabou. Enquanto ele ainda nutre fofoca, ele ainda nutre pecados escondidos, ele não está aprofundando o seu conhecimento. Quando chega naquelas áreas que para ele é difícil, como por exemplo o perdão, não guardar rancor, não guardar amargura, essas áreas difíceis, sabe o que ele faz? Ele pula, ele deixa para lá, ele não se atenta, ele deixa isso. Gente, isso é construir um fundamento fraco, né? É um fundamento enferrujado. É como construir com cimento de má qualidade. Sem prática da palavra de Jesus, a sua vida não vai se sustentar. Você precisa construir a vida dele todo santo dia. O insensato despreza a instrução e o conhecimento diariamente, e eu diria reiteradamente. A cada dia você pode cuidar do fundamento da sua vida, o que significa também que a cada dia você pode descuidar do fundamento da sua vida. Cada dia de cuidado revela que de fato a sua salvação é real. Cada dia de descuidado acende uma luz de alerta para você pensar, nossa, será que eu sou de Jesus mesmo? E o simples pensar nisso já vai te levar a uma postura muito melhor, que é uma postura mais humilde, uma postura serena, né? De pensar, Jesus, tem misericórdia de mim, eu quero te seguir, eu quero fazer a tua vontade, eu quero crescer no conhecimento do Senhor e na prática desse conhecimento. Eu não me contento com outro tipo de vida, eu quero estar no Senhor e frutificar e ver a mudança na minha vida. Eu quero isso, é isso que eu quero. Então, se você trabalha dessa forma, você vai acabar crescendo e ter segurança de que realmente você é de Jesus e não estava se auto-enganando, como a gente viu nas aulas passadas. Cuidado diário. E não se recrimine. Se você descuidou ontem, não é desculpa para você se descuidar hoje. Quem é de Jesus, volta. Quem é de Jesus, não se contenta com a vida medíocre e morna. Ele quer uma vida quente, cheia de Jesus cada vez mais. Então ele volta e busca, e busca, e busca. Não se permite desviar para longe do caminho, ok? Agora, o insensato, ele muitas vezes não se dá conta das dificuldades que estão ali logo à frente, né? E essas dificuldades vão revelar a verdade sobre o tipo de cristianismo que ele vinha vivendo, né? Isso vai acontecer contigo, comigo. As dificuldades vão
revelar para todo mundo. Isso é que é triste, né? Não é só a gente que vai ficar sabendo que tipo de cristianismo, que tipo de casa a gente construiu. Todo mundo fica sabendo. Quando a casa está no chão, quando o casamento está no chão, quando a família está no chão, quando você fale emocionalmente, psicologicamente, quando o pecado vem à tona, não é só você que fica sabendo, todo mundo fica sabendo. E todo mundo percebe, ué, eu achei que fulano tinha construído uma casa com fundamento na rocha, mas era só aparência, estava faltando fundamento de verdade. Por outro lado, se você construir a sua vida no fundamento, o que vai acontecer? Você vai enfrentar dificuldade. Mais dia, menos dia, dificuldade virão, perseguição virão, crise econômica chega para todos, problema de saúde às vezes acontece, problemas familiares acontecem, mas aquele que tem a sua casa na rocha não se abala, não se abala, ele continua firme, buscando Jesus, solidamente na sua fé, no conhecimento que ele tem, nas habilidades que ele desenvolveu, nos dons que ele recebeu, e isso lhe dá força para superar o tempo ruim, e todo mundo vê. Todo mundo vê e pensa bem assim, cara, como que esse cara, como que essa mulher conseguiu passar por essa dificuldade com tanta fé, com tanta esperança? Como que ele conseguiu? Ele só pode ter uma vida cristã autêntica. De fato, essa pessoa tem Jesus e Jesus tem essa pessoa. Eu quero ouvir isso a seu respeito. De verdade, eu quero ouvir isso a seu respeito. Eu quero dizer isso a respeito de você. Eu quero um dia olhar para você e ver as dificuldades que você passou e dizer assim, fulano viveu uma vida autêntica. Ele viveu em Cristo, ele cuidou do fundamento da vida dele, é por isso que ele está de pé. Durante essa semana você teve vários textos para ler e esses textos tinham a ver com essa parte, né, do Sermão do Monte, tanto em Mateus quanto em Lucas. E em Lucas fala um detalhe a mais. Fala que aquele que construiu a casa na rocha, ele cavou fundo. Ou seja, ele teve trabalho. Ele teve que se empenhar para achar a rocha. E aí colocar o fundamento da casa em cima, conectado, grudado nessa rocha, né? Então Jesus nos alerta para fazer isso. E não o contrário. Nesse mesmo texto, Jesus faz a seguinte pergunta para vários que vinham, sabe, bajulando ele, dizendo, Senhor, Rabi, mestre, bom mestre, o que o Senhor me diz a respeito disso, daquilo? Mas era uma relação falsa, não era verdadeira. Jesus fez a seguinte pergunta para eles, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo, o que eu falo? Essa pergunta precisa estar no seu coração. Como é que você pode dizer que Jesus é o seu Senhor se você não se aplica a saber qual é a vontade desse Senhor e satisfazer essa vontade? É um prelúdio do último dia, quando Jesus diz, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas eu não vos conheço, vocês não fizeram a minha vontade, vocês praticaram tudo que era indigno. Bom, esse texto a gente viu um texto de Provérbios, e eu também queria destacar o texto de 2 Pedro, capítulo 1, a gente leu do 1 até o 21, e lá Pedro fala que todos nós recebemos uma fé igualmente preciosa. A mesma fé de Pedro é a fé de Paulo, é a fé de Tiago, é a fé dos apóstolos, e é a fé que eu e você temos, é a mesma fé na mesma pedra fundamental que é Jesus Cristo. Ele é a nossa fé, o nosso Salvador. Aí, além de ter colocado fé de que Jesus Cristo morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo para a nossa salvação, eu preciso juntar a essa fé outras coisas, como, por exemplo, a piedade, que é a prática de uma vida piedosa, buscando a Deus. Eu preciso associar a fé e a piedade, o conhecimento, a perseverança, o domínio próprio, fraternidade, o amor. Então é como se a gente estivesse construindo uma casa mesmo. Eu lancei o fundamento, depois eu venho e vou construindo em cima desse fundamento com outros materiais, né? Outras práticas que a gente vai agregando conforme um projeto pré-estabelecido. O projeto é a palavra de Deus. A cada vez que você vai para a palavra, você está seguindo as instruções do arquiteto ou do engenheiro para levantar a sua casa espiritual.
ok? Pedro demonstra isso na sua segunda carta. Então olha para lá e coloca essas coisas em prática, vai associando uma coisa a outra e assim você vai desenvolvendo a sua casa que vai prevalecer durante a dificuldade. Eu vou gastar mais um minutinho falando para você a respeito da tarefa especial dessa semana. Eu chamei essa tarefa de torne-se criterioso. E para você apenas entender o que eu estou querendo, eu pergunto, você é daqueles que lê o manual de um eletrodoméstico antes de usar? Você é daqueles que lê o manual do carro para saber como fazer a manutenção preventiva e saber os possíveis problemas que pode ter? Você é daqueles que lê a bula do remédio antes de tomar o remédio para estar precavido a respeito das reações adversas e o que fazer caso essas reações apareçam? Se você é assim, você é por natureza criterioso, prudente. Parabéns para você, eu também sou assim. Agora, em relação a Jesus Cristo, todo mundo precisa ser assim. Não tem como ser relaxado na sua vida cristã. Para seguir o caminho de Jesus, precisa seguir de verdade, com prudência. E é aí que entra o desafio dessa semana, um desafio que você vai começar a fazer nessa semana e vai levar para o resto da sua vida. E é o seguinte desafio. Eu quero que você faça um inventário de todas as instruções de Jesus que você já sabe, já conhece. Como é que você vai fazer isso? Você vai lembrar o que eu já sei que Jesus ensinou. E aí você coloca, eu sei que Jesus ensinou 2 pontos e começa a fazer a sua lista. Jesus ensinou a orar por aqueles que nos perseguem. Você coloca isso lá. Se você já faz isso, você coloca um visto. Faço, ok, eu já faço. Jesus ensinou a perdoar aqueles que nos ofendem. Se você já faz isso, ok, coloca lá. Jesus nos ensinou a orar sem desanimar, orar o tempo todo. Eu faço isso. Se você não estiver fazendo, você corta o ok, porque parou de fazer. Jesus nos ensinou a jejuar. Jesus ensinou a fazer o bem para o próximo. Vai fazendo um inventário com todas as instruções que você já sabe. Não precisa nem buscar na Bíblia. Vai fazendo de cabeça. E marca as que você já pratica com uma certa disciplina. Desmarca as que você parou de praticar. E quanto mais você for aprendendo, mais você vai implementando essa lista e avaliando o quanto você está vivendo daquilo que você sabe. Quando você tiver terminado de fazer isso em relação aos ensinamentos de Jesus, passa para os ensinamentos dos apóstolos. Quando você terminar os ensinamentos dos apóstolos, então parte para todas as instruções do Novo Testamento e do Antigo Testamento. E assim você vai poder ter uma visão clara se você é apenas ouvinte da palavra ou você é também praticante da palavra. Que legal, né? Eu achei muito legal esse exercício. Eu vou colocar ele em prática e eu quero te desafiar a colocar ele em prática também, tá bom? Esse sábado é uma boa chance de você fazer isso. Então aproveite o dia de descanso para fazer o seu inventário de prática das instruções que você já conhece. Foi um prazer estar com você. A gente se vê na próxima, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe a sua semana. E eu quero dizer a seu respeito: aquela pessoa construiu uma casa com fundamento firme, por isso ela passou pela dificuldade sem prejuízo. Deus abençoe. Até!